Fala pessoal, tudo bem? Tive a ideia de fazer esses vídeos aqui para a gente comentar um pouco sobre as notícias do coronavírus, sobre os impactos que está tendo dentro dos clubes, algumas decisões que estão sendo tomadas por dirigentes, por atletas, e também comentar um pouco sobre a legalidade de alguns atos e também algumas dúvidas que estão sendo frequentes para quem acompanha futebol, para quem acompanha os noticiários relacionados a outros esportes também. Primeiro, com relação às dúvidas que todo mundo está perguntando, os campeonatos eles vão ser suspensos, os campeonatos vão terminar, os estaduais eles serão cancelados, também com relação à redução do salário desses atletas, se é legal essa redução, se poderia ser feito por parte do clube, esses exemplos que estão tendo também mundo afora, como o Barcelona, Juventus, Atlético de Madrid reduzindo drasticamente a folha salarial dos seus atletas, se tem legalidade nisso, se alguns clubes aqui do Brasil poderiam fazer também o uso disso, e também com relação a essa proposta também de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Também gostaria de conversar também com relação aos contratos de imagem dos atletas, se eles também vão poder ser reduzidos. Bom, primeiramente, essa dúvida que muita gente está tendo com relação aos campeonatos, se eles vão ser suspensos, se eles vão continuar, isso tudo a gente não pode prever. São só previsões, são só palpites que as pessoas estão tendo. Venho tendo bastante mensagem de pessoal que trabalha dentro da Federação Mineira de Futebol, quem trabalha e acompanha outras federações estaduais, mundo afora também. E o interesse maior nesses é pelo mantimento dos estaduais. Isso vai ter que ser conversado, vai ser um processo consultivo, que cada federação ela vai ter a sua própria autonomia para decidir se eles vão manter ou se eles vão querer cancelar esses campeonatos. Então, até o momento a gente não tem nenhuma novidade. Eu posso estar fazendo esse vídeo, posso publicar esse vídeo e daqui 2 horas sair alguma notícia. Com relação também à paralisação de outros campeonatos, como o que aconteceu hoje, a Bélgica, o campeonato belga, eles resolveram cancelar o campeonato e declararam, acho que o Clube Brugge como campeão, que já estava em primeiro lugar até o momento. Então isso vai ser feito a depender de cada confederação, a depender de cada país. Cada um tem a sua legislação específica, cada um tem a sua própria autonomia para decidir qual vai ser a decisão a ser tomada. O problema ele costuma ser... O problema, não diria o problema, mas também as decisões mais difíceis de ser tomadas seriam com relação à UEFA, que também tem campeonatos que inclui vários outros campeonatos, também inclui clubes de outros países, então vai ter que ser uma decisão tomada em conjunto, consultando também os clubes que fazem parte do campeonato. Então ela vai demandar uma maior consulta, ouvir mais qual a situação de cada clube. Então aqui no Brasil, por hora, a gente não tem nenhuma decisão até o momento. Com relação também aos clubes que estão reduzindo o salário dos seus atletas, essas notícias que estão vindo relacionadas à redução de 25%, 30%, mundo afora de 70%, 80%, principalmente eu gostaria de falar aqui dentro do Brasil. Aqui dentro do Brasil, usando o juridiquês, há o princípio da irredutibilidade salarial. O que é isso? O empregador ele não pode reduzir o salário do seu atleta, mesmo que seja em caso de força maior ou não. Esse princípio ele deve prevalecer. Então não existe a possibilidade de você unilateralmente chegar e reduzir o salário do seu atleta ou do seu funcionário também. A única exceção seria no caso de acordo coletivo de trabalho ou no caso também da convenção coletiva de trabalho, em que no caso que os clubes estão propondo, os acordos coletivos de trabalho é feito junto, os atletas eles estão representados por um sindicato, e no qual esse acordo coletivo de trabalho ele vai prever essa redução salarial, a depender também de como vai ser feito esse acordo coletivo. O Fortaleza pode fazer um acordo coletivo, o Bahia pode fazer outro, então isso vai depender muito do que vai ser acertado, do que vai ser convencionado, junto também com a entidade defensora, a entidade sindical. Então, a única exceção para o caso da irredutibilidade salarial é o acordo coletivo de trabalho.
As reduções feitas pelo Barcelona, as reduções feitas pela Juventus, se eu não me engano, pelo Atlético de Madrid, de 70%, 80% do salário, isso a gente não consegue levar em consideração a legislação brasileira, porque a legislação francesa, a legislação espanhola, ela é totalmente diferente. Então, eles têm maior deliberalidade para conseguir convencionar essas situações. Aqui do Brasil é um pouco diferente, então não dá para a gente considerar esses dois fatores. Então, não se equivalem as decisões tomadas aqui por clubes brasileiros e as decisões tomadas por clubes europeus, clubes mundo afora. Com relação também à suspensão do contrato de trabalho e também com relação à interrupção do contrato de trabalho, muitos se perguntam se eles poderiam suspender o contrato de trabalho de todos os atletas, todos os funcionários e depois, vamos supor, voltar atrás. Não tem essa possibilidade, até mesmo porque a suspensão do contrato de trabalho ela só poderia ser permitida em caso da culpa exclusiva do atleta, o que a gente não consegue levar em consideração com a situação atual. Não existia nenhuma responsabilidade objetiva, não existe nenhuma culpa exclusiva do atleta numa situação pandêmica, ou seja, o atleta ele não está podendo atuar por conta de outras causas que não sejam exclusivas do seu próprio comportamento ou que ele possa ser responsável, motivo pelo qual a suspensão de contrato ela não cumpre aqui com o seu papel legal. Então, é descartada para esse momento. A suspensão do contrato de trabalho, diferentemente da interrupção do contrato de trabalho, ela levaria o empregador a não pagar o salário do atleta. Então, essa suspensão ela não pode ser cumprida nesse momento. No caso da interrupção do contrato de trabalho do atleta, as férias são um exemplo de interrupção do contrato de trabalho do atleta. Muitos clubes também estão usando da interrupção do contrato de trabalho do atleta para colocar, concedendo férias coletivas de 20 dias, e que agora com a MP que saiu recentemente agora, antes existia um prazo mínimo de um mês para que fosse concedida ou avisada as férias coletivas. Hoje seriam de 48 horas e o empregador ele poderá conceder as férias em até 48 horas graças a essa MP e, além disso, pagar 1/3 das férias ao final do ano junto com a parcela do 13º que seria em dezembro, vindas aí dessa última MP. Então, as férias coletivas, elas dependendo da situação, elas seriam muito benéficas para os clubes e ela trata de uma ação discricionária do próprio empregador. Não depende aí de uma situação na qual eles precisariam conversar com o sindicato. É um poder discricionário dos clubes de poder conceder essas férias coletivas, que dependendo da situação pode ser mais vantajoso. Então, o único problema com relação a isso seria a redução do salário e a suspensão do contrato de trabalho, que foi o que foi apontado recentemente aqui comigo. Agora eu queria conversar com vocês com relação ao contrato de imagem do atleta, porque esse contrato de imagem do atleta, que é aquele valor de 40% que está embutido no salário do atleta, que é pago fora da carteira de trabalho, de até 40%, esse valor ele poderia ser convencionado fora de um acordo coletivo de trabalho. Por quê? A Lei Pelé ela determina que esse valor ele é a título indenizatório, ou seja, a título civil, ou seja, não é um encargo trabalhista, então poderia ser convencionado diretamente com o atleta, não dependendo aí de uma situação na qual o sindicato precisaria agir. Então, é uma situação um pouco mais maleável e flexível, de acordo com a própria legislação. Bom, era basicamente esses pontos que eu queria tratar com vocês por hoje. Agradeço para quem assistiu esse vídeo até o final. Se você se interessa pelo assunto, se você gosta bastante de futebol, de outros esportes, ou até dessa área relacionada ao direito, me manda uma sugestão de pauta, me manda uma sugestão, dúvidas que você tem bastante frequente com relação a isso. Eu também tenho bastante interesse em continuar estudando essa área e conto com o apoio de vocês também para a gente conseguir movimentar essas notícias, movimentar e perpetuar esse interesse pela área, tá? Obrigadão, viu?